O mensaleiro José Genuíno resolveu falar do MBL em sua boca podre e imunda. A gente vai reagir ao que ele disse. Ele disse que os métodos do MBL, na verdade, começaram com o programa Pânico e com o CQC. Vamos dar uma olhada nisso. Não dever. Em primeiro lugar, de me solidarizar amplamente e profundamente com o Glauber. Eu vivi essa experiência no Congresso de assédio feita pelo Pânico e pelo CQC. Antes de existir o MPF, veio depois. A presidência da Câmara na época não era o que existe hoje. Não é do estilo Lira. E a certos lugares eles foram proibidos de fazer esse tipo de provocação de assédio. Em segundo lugar, Léo, uma grande fome é uma denúncia e uma conquista. Eu fiz uma grande fome quando eu estava preso. Nosso preso fizeram uma grande fome de 10 dias em solitária. Você, e o pior momento, por isso que eu estou falando disso, são os primeiros dias da grande fome. Certamente o Glauber está vendo um dos piores momentos da grande fome, que são os primeiros dias. Depois você entra numa situação de torpor, e fica muito deitado, etc. E eu acho que o que o sistema quer? Quer domar, quer enquadrar. O pior cenário seria o Glauber renunciar ao mandato e voltar a disputar a eleição. Aí ele fica na vala comum. O José Genuíno, que participou do mensalão, o esquema que corrompeu a democracia em geral, né? O executivo, o legislativo se submeteu ao executivo. Ele tá falando de o que o sistema quer. Ai, que piada isso aqui. Isso aí ele fica na vala comum. Eu acho que é um ato correto, legítimo, para causar repercussão, para dizer que essas arbitrariedades não podem ficar assim. É uma espécie de falta de decoro parlamentar que fizeram contra ele, até porque o relator votou, se absteve no pedido de prisão, na discussão da prisão do Shequil. A falta de decoro, na verdade, é contra o Glauber e não do Glauber por ter chutado uma pessoa pra fora do Congresso. Puta merda. A prisão do Shequil Brazão se absteve, o relator do caso do Glauber. Então eu acho que a coisa chega a um ponto que esse gesto do Glauber merece o nosso apoio, a nossa solidariedade e que cause repercussão. E desgaste mais ainda, que mostre à opinião pública a que ponto o parlamento chegou. Quer dizer, o mandato parlamentar tem que ser preservado. Você não pode permitir que uma pessoa entre no parlamento para agredir o parlamentar. Eu sou de uma época que a imunidade parlamentar existia. O parlamento, o plenário, o salão verde era algo sagrado. A imunidade parlamentar, o Genuíno, o mensaleiro, a imunidade parlamentar é sobre palavras e votos, né? Sobre discurso, sobre aquilo que é dito. Isso, de fato, hoje está totalmente esquecido, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal diz o que é a imunidade parlamentar ou não, a depender do que o parlamentar falou, mesmo que seja dentro do plenário, mesmo que seja na tribuna, mesmo que seja numa comissão, isso é relativizado, né? Então a imunidade parlamentar, ela de fato não existe mais. Aliás, você deve lembrar que o seu partido ajudou a caçar o deputado Arthur Duval por um áudio num grupo privado que não continha crime, enquanto ele estava de licença de mandato em outro país. Então, olha o nível da hipocrisia, né? Que imunidade parlamentar é essa? A imunidade parlamentar de agredir uma pessoa, de dar um chute? Desculpa, nunca teve agressão ali no artigo que fala sobre imunidade parlamentar. Agora, sobre palavras e votos, isso sempre teve. A diferença é que o Supremo Tribunal Federal está dando novas interpretações a depender do caso. Na época da Constituinte tinha muita mobilização, muita movimentação, mas não tinha esse assédio. E eu repito, Léo, essa política de assédio do MBL foi iniciada pelo CQC e pelo PAN. É bom deixar isso muito claro, e eu vivi isso. Eu me lembro, era o Danilo Gentili te assediando. Isso aí era o começo da fascistização do Brasil. Exatamente. O Danilo Gentili é o quê? O começo da fascistização do Brasil. Meu Deus do céu. Eu achei muito curioso ver esse mensaleiro falando sobre isso, porque gostaria de saber qual é a opinião do Guga Noblar, né? Ele que, então, fez parte do CQC, então, supostamente, ele participava disso daqui. Isso aqui deu origem ao MBL, segundo esse mensaleiro. Será que ele vem a público pra questionar, pra dar outra versão aqui sobre o que disse o mensaleiro, ou vai ficar quietinho, né? O que pensa o Marcelo Taz, né? Que já falou tanto do MBL, que são provocadores. O MBL são provocadores, né, Marcelo Taz? Logo você, do CQC, que brilhantemente fazia boas provocações, questionava, sim, políticos, mas depois, né, mudou de ideia, a depender do freguês, né? Igual o Genuíno fala da imunidade parlamentar, a depender de quem, você fala da provocação como uma arma legítima, a depender de quem. Olha só o que o Genuíno tá dizendo aqui. De vocês saiu o MBL. Olha, esse que agora faz o Provoca da TV Cultura, eu nem vou citar o nome dele. Ele aí, ó, tá falando de você, Tass. Eles chegaram a usar uma criança de 12 anos pra entrar no meu gabinete pra provocar uma entrevista. Nossa, fizeram uma brincadeira com ele. Caramba, que absurdo, hein? Que absurdo. Aliás, também acho que com um sujeito com um mensaleiro, né? Na época foi presidente nacional do PT, talvez nem merecia brincar com você, né? Você só merecia o questionamento mais duro e sério. Que, aliás, é isso que você morre de medo, né? Então é por isso que você tá falando contra isso. Não, precisa proibir, antes era proibiam, papapá. Não duvidem ainda, gente, num vagabundo desse voltar a ser deputado federal, tá? Não duvidem, não duvidem. Hoje no Brasil já tá liberado. Então essa tralha, essa gentalha toda, Zé Dirceu, Zé Genuíno, essa gente vai se candidatar e olha, eu não duvido que ganhe. Quer dizer, eu acho que essa atitude do Glauber é uma atitude legítima, correta, dura, e eu repito,
A greve de fome é algo que você coloca a vida em risco. E você vê que a vida é em risco. E principalmente nos primeiros dias, viu, Léo? O problema da greve de fome é no começo e para terminar. Porque quando você termina, não pode ser de uma vez, tem que ser aos poucos. Mas é um ato de resistência máxima que ele está praticando e merece o nosso apoio. Ô, Genuíno, já que você tá apoiando o Glauber nessa aí, entra na greve de fome junto, meu. Faz junto com ele aí. E se normaliza a barbárie. Se legitima a barbárie. Vamos dizer, esse negócio do Glauber é um exemplo disso. Então, tenta dizer que é um problema pessoal. Tenta misturar com o Chiquinho Brazão. Veja o que acontece com os palestinos na faixa de Gaza. Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, nas universidades. Veja o que a extrema-direita fascista no Brasil quer fazer com a anistia antecipada. Eles estão fazendo, nessa lei da anistia, uma espécie de antecipação. Antecipação de um crime que ainda nem foi julgado. Então, eu acho que nós vivemos uma época em que a barbárie está se normalizando. E nós temos que não aceitar a normalização da barbárie, não aceitar a legitimação desse tipo de barbárie. E a grande mídia, a mídia comercial, ela é especialista. Aliás, a orientação ideológica dela é exatamente normalizar tudo. Tudo é normal. O Bolsonaro é normal. Eles normalizaram o Bolsonaro quando ele era um espetáculo do baixo clero. Foram normalizando, o cabelo do presidente da República. Eles vão normalizando as coisas, isso é comum. Então eu acho que a gente tem que se revoltar contra esse estado de coisas. É no Brasil, é no mundo, é em todo canto. Olha o que o Milei está fazendo na Argentina. Olha aqui no Brasil a extrema-direita com a lei da anistia. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Olha o que estão fazendo no Oriente Médio. Diversos eventos aleatórios e todos eles, segundo o Genuíno, na verdade são símbolos da barbárie, né? O Milei é o símbolo da barbárie, o Trump é o símbolo da barbárie, Israel é o símbolo da barbárie, a cassação do Glauber é o símbolo da barbárie, a anistia também é barbárie, ou seja, basicamente tudo que não é petista é barbárie. Será que ele acha que o mensalão é uma barbárie também? Essa barbaridade está se normalizando. A esquerda não tem que gritar. A esquerda tem que se diferenciar. A esquerda não pode se misturar e aceitar que isso seja normal. Eu quero falar da questão da anistia, mas ainda na questão do Glauber, né? Qual é que você acha que vai ser o desfecho disso? Você acha que antes, quando for decidido, o Glauber tem que pedir para sair e com isso salvaguardar o direito dele vir no ano que vem? Olha, eu acho que se o Glauber renunciar ao mandato... Para começar, não adianta renunciar, não. Não adianta renunciar antes. O Arthur Duval renunciou antes. Na cassação em plenário, cassaram mesmo assim. Se o processo já foi iniciado, ele vai ser terminado. Não faz nenhum sentido essa pergunta. Ao ano que vem, ele está se dobrando a lógica da perseguição contra ele. Porque quando você entra numa luta, você tem que preservar a dignidade e a mística da luta. Eu discordo se ele for para esse caminho. Segundo, eu acho que ele tem que ir para a greve como denúncia da situação, tá certo? E como instrumento de pressão, eu acho que tem que haver manifestações em torno da solidariedade ao Glauber. Por exemplo, eu participei de um ato no Largo São Francisco, no 11 de agosto, na Faculdade de Direito, para lançar a campanha pelo plebiscito. Envolve a questão da jornada, a questão da taxação dos super ricos e a questão da isenção. E o tema Glauber foi muito bem colocado lá. Então eu acho que nós temos que é uma bandeira que tem que ser colocada, a solidariedade militante, porque o que está acontecendo com o Glauber não é uma questão individual. O que eles querem legitimar no parlamento é um modelo de perseguição. A pessoa não pode falar certas coisas, não pode denunciar certas coisas, não pode se revoltar contra certas coisas. Eu sou de uma época do parlamento que a gente ocupava plenário. Eu sou de uma época que teve 2 companheiros do PT que fizeram greve de fome. O país do salário mínimo fez uma greve de fome, até botar o salário mínimo na pauta. E um companheiro do PT do Maranhão, por causa da vitória, da campanha eleitoral do Flávio Dino, quando ele disputou pela primeira vez o mandato de governador. Então o parlamento já foi ocupado, o parlamento já foi democraticamente pressionado. O que eles estão querendo é que o parlamento vire uma casa apenas controlada pela normalização da direita. O parlamento é do conflito democrático, da polêmica. E outra coisa, o parlamento tem que ser preservado desse tipo de ataque que o MBL faz, que outras forças fazem, porque isso fere o exercício do mandato parlamentar. O mandato parlamentar não é do Glauber, é do povo que votou nele. A gente tem que refletir. E eu acho que ele tem que levar essa luta para valer. Eu acho que é duro, é difícil, nós não sabemos o que pode acontecer, mas o que está em jogo é a dignidade política do Glauber. Ele não pode aceitar que seja desmoralizado politicamente pelos carrascos. O carrasco, seja na tortura, seja na perseguição, seja na coação, ele quer desmoralizar a vítima. Ele quer matar a vítima. Quando não mata fisicamente, mata. Olha, se o que faltava pro Glauber é ele ser desmoralizado, eu preciso te avisar uma coisa, ele já foi desmoralizado. É tratado como um maluquinho, né? Como uma pessoa que talvez tenha usado alguma coisa naquele dia que ele fez aquilo. Ele tava totalmente fora de si. Esse sujeito já é desmoralizado, já tem tempo, não é de agora. E aliás, isso não é nem mérito do algoz dele, né? Isso é demérito dele mesmo, né? Que é esse sujeito imbecil, radical, que se leva tão a sério, sendo quem ele mesmo se desmoraliza. A reputação mata a imagem. Então, eu acho que o que está em jogo nessa questão do Glauber é uma coisa muito séria. Eu que vivi já a experiência desse tipo, inclusive com greve de fome, como já citei, né? Quando a gente entrou na greve de fome, ele estava preso, ficava 10 dias sem greve de fome na cadeia. E podia morrer do dia. A gente não aceitava, só aceitava água. E eles viam, a gente não aceitava botar soro, porque a gente estava numa resistência. E causou muita repercussão, porque foi na época da eleição de 74, quando o MDB de então teve aquela grande vitória. Então, é uma luta. Lamentavelmente, se chegou a esse ponto de colocar a vida numa luta. Aliás, existem várias experiências internacionais de que a greve de fome é uma forma de luta que tem sua legitimidade. Não é um problema pessoal do Glauber, é um problema da esquerda, é um problema do rumo político para enfrentar esse centrão e essa extrema-direita. Vamos ver o que o Guga Noblar falou um pouquinho aí da situação numa entrevista, né? Ele marcou uma entrevista, mas que ele queria debater com o Arthur Duval. Vamos só ver o que ele falou. Porque, Arthur, agora vamos colocar isso aí no contexto. O Glauber
foi lá interpelar o Consternado, porque o Consternado 5 ou 6 vezes, e há vídeos para provar isso, foi atrás do Glauber para fazer acusação leviana, já acusou a mãe do Glauber de maneira leviana e chamava o Glauber de bunda mole na cara dele. Isso tudo tá gravado. Esse sujeito do MBL foi diversas... Olha só o que o Guga tá dizendo aqui, né? Ele que tá sendo acusado aqui pelo mensaleiro, que eu mostrei aqui, ex-mensaleiro, né? Que disse que, na verdade, o MBL saiu do CQC aí, viu, o Guga? Quem disse aqui foi o José Genuíno. Você tá dizendo que, pelo fato do Consternado já ter encontrado ou ter discutido com o Glauber cinco vezes no Rio de Janeiro, isso permite que ele, dentro do Congresso Nacional, invade, encontra o cara e o agrida. É isso? Então, qualquer deputado que tiver qualquer problema com qualquer pessoa, se essa pessoa for ao Congresso, o deputado tem o direito de agredi-la. É isso que você tá dizendo? Olha que imbecilidade. Você precisa fazer esse malabarismo pra defender esse absurdo. Logo você, que é provocador, né? Enfim, e faz isso aí. Antes você fazia com todo mundo, né? Hoje você faz pro ICL, né? Do bilionário lá, que paga vocês pra fazer aquela palhaçada, somente com a direita, né? Hoje você faz esse suposto humor chapa branca. Aí vem logo você criticar a provocação. Que hipocrisia. Foi diversas vezes. Rapidinho, Arthur, só pra continuar, ele foi diversas vezes. O contexto é esse. Não é que o Glauber do nada deu a louca e resolveu ir pra cima. Era um sujeito que perseguia o Glauber, que intimidava o Glauber. Alguém que vai 6 vezes atrás de você, ou 5, e te xinga e te insulta, tá te perseguindo. Eu jamais faria ou fiz isso na minha vida. Não tenta me colocar na balança dessas atitudes do MBL. Inclusive... Nem é o Arthur que tá te colocando nessa balança. Quem te colocou foi o mensaleiro José Genuíno, beleza? Briga lá com ele. Eu acho muito engraçado essa turma criticar qualquer tipo de atitude, de questionamento, de fazer pergunta, de eventualmente até mesmo dar provocação. Logo eles, com esse histórico. Tanto é que gente do seu próprio campo tá dizendo que você fazia isso. E que isso foi um embrião pro MBL, né? O que é uma bobagem. Mas olha como as coisas são. Então, me diz vocês aí, pessoal, se vocês gostavam do trabalho que fazia o CQC, que fazia Pânico, e se vocês também não sentem falta disso hoje lá no Congresso Nacional, e que mais pessoas tenham acesso ao seu celular, a estarem dentro do Congresso Nacional e a questionarem as pessoas. E quem perder a linha, quem não aguentar a provocação, não desce pro play. Se você não aguenta ser provocado, se você não aguenta ser questionado, se você não aguenta ser criticado, a política não é o seu lugar. A exposição pública não é o seu lugar. Quem não aguenta, não desce pro play. Pessoal, as vagas do curso de Geopolítica estão abertas. O link está na descrição deste vídeo. Clica lá e já se inscreva, com valor ínfimo se comparado ao que tem no mercado. Aula comigo, com Sérgio Sacani, Cássio Miranda, pós-doutor, Luiz Felipe Panelli, enfim, só gente de alto nível. Professor Sidney Ferreira Leite, doutor, historiador. Vale muito a pena, não há nada parecido com o nosso curso de Geopolítica no mercado, beleza? Então já clica aí e vem ser nosso aluno, beleza, pessoal? Beijos, abraços, verifique a inscrição no canal.